especial ao Padre Arthur, os queridos irmãos e irmãs, também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais desta paróquia. De forma especial, nós também queremos cumprimentar os responsáveis por esta noite, o setor família, aqui tão bem representado, com a pastoral familiar, o SC, CRI, que tanto trabalham para o fortalecimento da vida em família, dos valores da família. Também cumprimentamos os homenageados de hoje, devotos, devotas de Nossa Senhora Aparecida, que representa essa grande família, dos devotos, devotas de Nossa Senhora Aparecida, que peregrinam neste mundo, confiando na intercessão da nossa Mãe, Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, nesta noite, nós celebramos o testemunho cristão. A nossa fé, nós a irradiamos e contagiamos as outras pessoas através do nosso testemunho. A nossa primeira missão é o testemunho. E através do testemunho, nós atraímos as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a missão mais eficaz, porque nós sabemos que o exemplo edifica. Nós podemos falar palavras belíssimas, mas nós somos escutados quando somos testemunhas, porque de fato o edifica a evangelização, o que dá respaldo ao que nós anunciamos é o nosso próprio exemplo de vida. Por isso, nós celebramos hoje o testemunho cristão, refletindo o tema, Maria Mãe Aparecida, enviai-nos como família dos devotos, peregrinos da esperança. E assim, com esse tema, nós queremos nos preparar desde já para o ano jubilar. Queremos celebrar em 2025, que foi proclamado pelo Papa Francisco, com a sua cura, expressou confúndita, a esperança não engana, que vai ter início com a abertura da Porta Santa em Roma, na Basílica de São Pedro, no mês de dezembro deste ano. E com este tema, Peregrino de Esperança, o jubileu pretende celebrar os primeiros 25 anos deste milênio, e nós somos abençoados. Já estamos vivendo os 25 anos deste milênio, que faz pouco tempo que começou. Aqueles que têm mais de 25 anos, assim, já percebem, já estamos no quarto deste século. E os primeiros 25 anos deste milênio. Também o jubileu da esperança pretende nos preparar para os 2000 anos da redenção, os 2000 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que celebraremos no ano de 2033. Queremos dar graça de estarmos vivos para celebrar esse grande jubileu. De forma que o Papa Francisco, ao invocar esse jubileu, ele nos convida a renovar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, especialmente em tempos que nós vivemos de incerteza e dificuldade. A esperança, assim fala o Papa Francisco, nesta boca que ele proclama no jubileu, é como se fosse uma âncora que é jogada, é lançada do outro lado da base da nossa vida, o céu. E é nessa âncora que nós nos conduzimos, nos guiamos como peregrinos, com os olhos fixos na eternidade. Sobre a esperança, o Papa Bento XVI, na sua encíclica Spes-Salus, ele assim nos fala que não se trata a esperança cristã de uma expectativa humana, mas de uma certeza firme, que é alicerçada no nosso encontro com Deus. E é esta esperança que nos dá coragem para enfrentar o presente com muita determinação, sabendo que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Quem tem esperança por isso jamais se desespera. Quando nós confiamos que a nossa vida e o nosso futuro está nas mãos do Senhor, nós podemos atravessar momentos desafiadores,
Podemos atravessar a noite sombria, mas nos mantemos serenos, confiantes, porque sabemos que a esperança jamais nos desilude. Quando colocamos a nossa esperança no Senhor, não seremos, portanto, desiludidos. A esperança cristã vai além das dificuldades terrenas e nos leva a colocar a nossa fé na vida eterna, a fixar o nosso olhar para o alto, para as coisas de Deus. Ser peregrino de esperança, portanto, significa caminhar na confiança de que, apesar das dificuldades do dia a dia, das dificuldades da nossa vida enquanto peregrino neste mundo, o nosso destino final é a plena comunhão com Deus. E é essa esperança que nos impulsiona a viver de forma mais plena e fiel cada momento da nossa vida. E assim nos faz dar cada passo, na certeza que esses passos que nós damos não são passos em vão, não caminhamos para o absurdo, nós caminhamos para Deus. É essa a nossa grande esperança. E para alimentar a esperança em tempo de desengano, em tempo de frustração, o Papa Francisco ele nos ensina a perseverar através da memória de graça que já experimentamos e da confiança nas promessas de Deus. Quando nós atravessamos momentos desafiadores, devemos fazer memória de que Deus esteve sempre presente na nossa vida, em vários momentos manifestando a sua graça, o seu amor e a sua salvação. E é com base nessa memória passada do amor de Deus que nós temos certeza de que qualquer dificuldade que nós atravessamos é passageira, passa, e com Deus nós venceremos. Papa Francisco, ele nos lembra que a esperança não é um sentimento fácil ou óbvio, mas é algo que precisa ser cultivada diariamente. A esperança é cultivada com as outras duas virtudes teologais, na fé e na caridade, e assim com paciência nós vamos sempre caminhando na esperança para o futuro de Deus, vamos caminhando para Deus e não nos desanimamos, nem tampouco nós entramos em desespero por maiores dificuldades que nós podemos enfrentar. Mesmo em tempos sombrios, como que nós poderemos viver? A esperança nos impulsiona a olhar além das dificuldades e a acreditar na ação constante de Deus. Deus jamais perde o rumo da história. Por isso, quando tudo parece estar perdido, nós devemos permanecer em tranquilidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós, de fato, venceremos. A esperança, por isso, é esta âncora lançada no futuro, ou seja, é lançada na vida eterna, porque a esperança cristã não é apenas aquela visão otimista de que amanhã vai ser diferente, de que amanhã vai ser melhor do que hoje. É uma virtude teologal, e como virtude teologal, a esperança cristã diz respeito à nossa salvação. Nós não colocamos a nossa esperança para as coisas deste mundo. A nossa esperança reside em Deus, reside no céu. A nossa esperança é a nossa salvação, e essa é a verdade que sempre nos anima, porque senão nós caminharíamos à deriva. Assim, a esperança nos impulsiona sempre a continuar o nosso caminho, a enfrentar as dificuldades, com o nosso olhar voltado para o alto, voltado para o céu, fortalecido pela presença de Nossa Senhora, que nós cultuamos, Nossa Senhora Aparecida, que justamente aparece a aqueles pescadores, a sua imagem lá no Rio Paraíba, quando parecia que eles levavam com toda a esperança no desafio de pescar, quando não era, portanto, a ocasião favorável para peixes. E assim nos mostra que, sob a intercessão de Nossa Senhora, o tempo se faz favorável. Os queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que foi proclamado hoje nesta liturgia nos convida
com Jesus também entrar na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, onde Jesus era sempre acolhido, e onde agora ele se encontra, conforme o relato que nós estudamos no Evangelho de Lucas, nessa ida que ele faz a Jerusalém, nessa visita, nessa passagem dele por Jerusalém. E o que nós encontramos? Marta, na intenção de oferecer o melhor que ela podia, aquela visita ilustre a Nosso Senhor. Ela se encontra extremamente atarefada com os preparativos para receber Nosso Senhor em sua casa. E ela começa a ficar incomodada quando vê a sua irmã sentada aos pés de Nosso Senhor, absorta com os ensinamentos do Mestre. E ela fica incomodada com aquela situação e começa a reclamar com Nosso Senhor, se não se importava, se ela estava extremamente atarefada, enquanto Maria parecia estar ali, sem nada a fazer, a escutar a sua palavra. E quando Marta expressa essa sua frustração, Jesus lhe responde com grande delicadeza, ensinando justamente para ela que a escuta da palavra, a escuta do Mestre, é a parte mais importante da nossa vida. Então é com essa parte que nós devemos sempre nos ocupar. E nesse sentido, Maria fez a melhor escolha. Maria justamente fez a prioridade correta, assumiu a prioridade correta. E esse episódio nos fala sobre a necessidade de equilibrar a ação com a contemplação. Marta não é repreendida por estar servindo Nosso Senhor, mas ela é repreendida devido à sua inquietação, à sua ansiedade, à sua agitação interna, o seu excesso de preocupações. Ora, tem muito tempo debaixo do céu, para cada coisa há um tempo, há a sua hora, e nós não devemos nos agitar, nos preocupar antecipadamente, mas nos ocupar. É isso que Jesus faz Marta compreender. É boa a intenção dela de dar o melhor de si para acolher bem Nosso Senhor, mas só que ela está agitada, está muito preocupada, e aquela preocupação a impede de acolher bem o médico que se encontrava em sua casa. Dessa forma, Jesus ensina que a palavra de Deus deve ser o ponto de partida em nossa vida, e para todas as nossas ações. Sem a escuta da palavra de Deus, sem nos colocar à escuta do Mestre, sem esse tempo de interiorização, nós corremos o risco de nos perder em atividades desordenadas, de nos perder no ativismo, daquele ativismo sem propósito e sem direção. É por isso que Jesus chama a atenção de Marta, nesta passagem do Evangelho que nós estudamos. O gesto de Maria, que se senta aos pés de Jesus, é um gesto marcante e é um gesto extremamente significativo, porque nós estamos aqui no contexto, tempo de Jesus, na sociedade de Jesus, em que as mulheres geralmente eram relegadas a papéis subalternos. Quer dizer, Maria sentada aos pés de Jesus significa que Jesus aceita como discípula, mostrando que, justamente para ele, não há distinção de gênero, de mulher ou homem, gênero masculino ou feminino. Não há distinção também de estado social, quando se trata de acolher a palavra de Deus. Como nos lembra São Paulo na carta aos Gálatas: não conta diante de Deus, diante de Jesus, seja judeu ou grego, homem ou mulher. O que importa é que somos essa nova criatura que nasce dessa nossa relação profunda de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo de hoje, nós vivemos num tempo que é marcado por muita informação e também por muita confusão gerada dessa infinidade de informações que está ao alcance de nossas mãos. E muitas vezes é nesse mundo que é uma busca também desesperada por sentido. As pessoas buscam sentido de vida naquilo que não pode proporcionar a felicidade. Nesse contexto em que nós vivemos de agitação, de ansiedade, é urgente, portanto,
nos voltarmos para a escuta de Jesus, assumir aquela atitude de Maria, aquela atitude orante do discípulo que se senta diante do seu mestre e deixa ele falar, deixa a sua palavra para penetrar em nosso ser. Precisamos, portanto, acolher a palavra de Deus, em primeiro lugar, em nossas vidas, dar espaço para Jesus fazer morada em nós, como fez Maria, permitindo assim que o Senhor, com a sua palavra, penetre profundamente em nosso ser. Mas também é essa palavra que nós contemplamos, que nós a vivenciamos, que nós também somos estimulados a proclamá-la, a anunciá-la, como fez São Paulo, que após a sua conversão no caminho de Damasco, ele passa a ser um ardoroso anunciador do Evangelho, um excelente evangelizador, um evangelizador cheio de motivação. E ele mesmo conta a sua experiência de conversão. Esse texto que nós estudamos da carta de Gálatas é um texto autobiográfico, em que Paulo lembra como é que Jesus o alcançou, e ele lembra da sua condição de apóstolo. Ele se fez apóstolo, seguidor de Jesus, evangelizador, missionário, eles não por convenções humanas, e nem tampouco por tradições religiosas, mas por uma revelação especial de nosso Senhor Jesus Cristo, por uma experiência profunda que ele fez de Jesus no caminho de Damasco, e aquilo modificou plenamente a sua vida. Por isso nós devemos articular as duas atitudes, a da contemplação, a de Maria, mas também a da missão. Quem contempla a palavra, como aconteceu com Paulo, que mudou tanto a sua vida, tem necessidade de anunciar, sente uma grande motivação para testemunhar aos irmãos aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos contemplaram, aquilo que nós fizemos experiência em primeira pessoa. Assim, São Paulo nos dá um exemplo de que uma vida inteiramente transformada pela palavra de Deus deve ser colocada a serviço da evangelização, e deve compreender também a urgência da missão. Nós vivemos em um tempo que devemos ter essa consciência da urgência da missão. Por isso é muito animador ao ver o dinamismo evangelizador desta paróquia, especialmente hoje com o setor família, que assume esta celebração, que uma das urgências da evangelização hoje justamente é a família, que deve conhecer essa verdade do Evangelho que nos liberta. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados a viver com a mesma intensidade o compromisso de Paulo, a fim de evangelizar, mas ao mesmo tempo a palavra, como teve Maria, que nasce daquela escuta atenta, daquela escuta orante, de quem se silencia diante de nosso Senhor e deixa que Ele fale ao nosso coração. Jesus, na palavra que nós escutamos, nos convida hoje, portanto, a vencer as nossas ansiedades, as nossas preocupações excessivas, assim como Ele fez com Marta, chamando a atenção dela, e a acolher com serenidade a palavra de Deus. É a contemplação de Maria e o proativismo de Marta. Nesse sentido, ação e contemplação não se opõem, mas se complementam. E nós devemos sempre considerar em nossa missão, é claro, quanto mais contemplativos, mais ativos nós nos tornamos, mais proativos nós nos tornamos, mais missionários nós nos tornamos, e assim nós nos comportamos como peregrinos de esperança e que irradia esperança para os demais irmãos. Assim, irmãos e irmãs, devemos aprender a integrar na nossa vida a oração e a ação, a escuta atenta da palavra e o serviço generoso em nossa comunidade paroquial, em nossa igreja, na sociedade, em nossas famílias, de modo que cada um, pelo nosso testemunho, por gestos, sejam-se tocados pelo Deus que Ele ama e que Ele chama a uma relação profunda de amizade com Ele. Que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, nos instrui a sermos verdadeiros peregrinos de esperança, portadores da luz de Cristo em nossas famílias e em nosso mundo. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, ajudando-nos a ser fiéis discípulos do seu Filho amado, vivendo com autenticidade a nossa missão como peregrinos de esperança. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a